Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui no canal do Afinando o Cérebro. E o tema de hoje é como você contar histórias para desenvolver a sua criança. Olha, não só criança, viu? Criança, adolescente, até adulto. É isso mesmo. Bom, primeiro, usar histórias, ler livro de histórias é uma ferramenta realmente muito importante no desenvolvimento das crianças. E aí hoje você vai ficar sabendo por que ela é importante e como usá-la de uma maneira que você pode potencializar os seus resultados para desenvolver as suas crianças. Então, se você ainda não curtiu aqui a página do Afinando o Cérebro, se você ainda não curtiu esse nosso encontro, curte esse nosso encontro e se inscreve aqui na página do Afinando o Cérebro, porque toda semana tem conteúdo especialmente desenvolvido para você, que é uma pessoa que está antenada e ligada com o desenvolvimento do cérebro em todos os aspectos. Bom, então vamos lá. Primeiro, as crianças amam ouvir histórias. E isso é muito bom, porque traz um elemento que é extremamente importante para o desenvolvimento e para o aprendizado, que é a repetição. Então, quando a sua criança, seja ela de que idade for, pedir para você ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo, um mesmo livro, faça, porque isso tem muito benefício. Aliás, se a gente mesmo lê um livro, um mesmo livro, né, duas vezes, você vai perceber o quanto que você vai aprender mais e absorver mais conteúdo daquele livro que você nem tinha percebido numa primeira leitura. Então, as crianças são espertas, né? O cérebro delas sabe o que ele precisa para poder se desenvolver. Então, ler várias vezes a mesma história é realmente muito produtivo. Olha, só para você saber, a Pietra pega livro toda semana na escola, né? Ela está com 2 anos e 8 meses hoje. E ontem ela trouxe um livrinho novo, e nesse livrinho novo tinham palavras que nem eu tinha acesso. Falava dos nomes dos sons dos animais. Então, olha só, o bode, que é o balido do bode. Eu já devo ter escutado isso, com certeza, alguma vez, mas eu não tenho isso tão claro assim, não. O zurrar do burro, como que é? Tem tudo, tem do macaco, tem da onça, né? Tudo bem, que é alguns latido, né? O gato, mas palavras novas até para mim. Imagina para ela. E isso que foi uma palavra nova para mim, por exemplo, o zurrar do burro, que eu não lembrava, ou o balido do bode, né? Do bode. Para mim também eram palavras novas, assim como talvez uma palavra que seja rotineira para a gente, e que seja uma palavra que venha da língua escrita, né? Porque a gente tem que lembrar disso, o escrito, né, a linguagem escrita, ela é diferenciada em relação à nossa fala do dia a dia, então por isso que é importante que a criança tenha acesso à leitura mesmo, que você leia as palavras que estão ali. Não é só contar histórias, porque a gente também conta histórias, né, contando da nossa cabeça, do que a gente viveu, ou das histórias que a gente conhece. Mas é importante a gente ler o livro de histórias para a criança, porque nesse livro de histórias tem as palavras que são características da linguagem escrita. E o que eu ia dizer é que a Pietra pediu para que eu lesse seguidamente o livrinho para ela 6 vezes. Terminava, mamãe, conta de novo? Mamãe, conta de novo? 6 vezes. E eu lia 6 vezes. Porque eu sei da importância dessa repetição. Enquanto ela está pedindo para repetir, é porque o cérebro dela ainda está descobrindo coisas novas naquela leitura. Aquela leitura ainda traz algo interessante para ela. Então, super importante repetir, super importante entender que a linguagem do texto escrito, ela é diferente da linguagem do texto falado. E nisso, a gente está trazendo elementos para a criança para poder que ela depois desenvolva a escrita dela. Então, se você não lê para a sua criança, e mesmo a sua criança que já lê, tá? Por exemplo, para o Henrico, né? Eu não vou ler várias vezes o mesmo livro, até porque o livro dele, né, que a gente está lendo agora, é esse, ó, o volume 4 do Harry Potter. A gente já leu o 1, o 2, o 3 e o 4. E quando eu digo a gente já leu, significa que nós estamos lendo, mas eu leio 80%. Né, do livro. E ele lê super bem, vai super bem na escola, tudo, mas ainda assim,
esse momento de leitura, dele ouvir a minha leitura, é muito importante, e isso com certeza permite que a gente leia, né, desde o do final do ano passado, que a gente leia uma sequência de livros, nós vamos ler todos do Harry Potter, né? E esse é o 4º livro. Com isso, a gente está ampliando o vocabulário, a gente está trazendo conceitos da leitura escrita para que ele possa compor a escrita dele também, e aumento de vocabulário. Então, é importante que mesmo que a sua criança ou adolescente já leia, que você também leia para ele. Então, se você for pai ou mãe, se você for terapeuta, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, enfim, que você tenha, né, tio, padrinho, avô, que você tenha essa prática de leitura, é extremamente importante. E aí, quando também a gente está lendo para o outro, a gente está desenvolvendo a escuta do outro. Isso que a gente fala tanto aqui no Afinando o Cérebro, né? Sobre a importância da linguagem, da escuta, da atenção, da memória. E tudo isso pode vir através de uma estratégia como uma boa leitura. Então, ler para a criança vai ajudá-la. E como eu vou fazer isso? Primeiro, se for um texto curto, uma criança menor, repetindo várias vezes. Segundo, ler o que está ali no texto escrito mesmo, isso é importante. Não que exclua você contar uma história, né, do seu jeito, não exclui, né? Você pode acrescentar isso também, mas é importante que você use a linguagem do texto escrito para contar a história também, isso é extremamente importante. Uma outra questão é você usar as entonações, é você fazer a voz daquele personagem que está ali. Então, fazer uma voz mais fina, uma voz mais grossa, trabalhar bastante com a curva melódica. Tem gente que vai usar isso como entonação, tem gente que vai usar esse termo como curva melódica, tem gente que vai usar esse termo como prosódia. O que importa é que você faça uma leitura que mostre esses altos e baixos, né? Que coloque ênfase em algumas palavras, que use as pausas, quando tiver um ponto final, mudança de parágrafo, que você faça uma pausa maior na sua fala, porque esses marcadores da leitura são marcadores importantes para a compreensão de texto. E a compreensão de texto, ela parte dessa compreensão oral. Às vezes a criança não está num nível de leitura que ela vai poder ler com toda essa desenvoltura, mas se ela vê da nossa leitura uma leitura, né, boa, ou seja, uma leitura que respeita as pontuações, que faz entonação, que faz as pausas, isso faz com que ela compreenda melhor e vá criando na cabeça dela esse padrão, né, esse modelo de leitura que depois ela também vai conseguir usar na hora que ela for ler os textos dela. E isso vai facilitar a compreensão. Porque, lógico, se a gente lê tudo grudadinho, né, e sem entonação, dificulta a minha compreensão. Se eu faço toda a curva melódica, se eu coloco a pontuação correta, se eu faço pausas, isso ajuda a compreensão do texto. E esse parâmetro, ele precisa ser ensinado através do modelo. Então, do seu modelo de leitura. Uma outra coisa que é importante é, mesmo para as crianças bem pequenininhas, até os maiores, você fazer uma leitura interativa. O que significa isso? No momento em que você está lendo, você faz perguntas em voz alta, mostrando para a sua criança como que a gente interage com o texto. Por exemplo, quando a gente vê uma palavra nova e diferente, a gente verbalizar isso quando está lendo. Por exemplo, quando eu li lá, sei lá, balido, né, que era o som do bode, né? O som do macaco que foi, não sei, é um som grasnado, eu não lembro o que é o som. Mas eu falei, nossa filha, a mamãe nunca ouviu essa palavra. Olha como é o som do macaco, olha como se chama o nome do som do bode. Olha, eu vou ler de novo, eu nunca ouvi essa palavra. Então, trazer esse modelo de, quando eu vejo uma palavra nova, eu entender essa palavra, parar para me admirar, que eu não sei sobre isso, é um modelo do que a gente está trazendo para a criança, para que ela também possa fazer isso quando ela estiver lendo sozinha. Lá para frente, ó, imagina, a Pietra está com 2 anos e 8, eu estou semeando o cérebro dela com estruturas de leitura para que ela use depois quando ela for usar lá sozinha. Ou então, como eu faço com o Henrico,
nossa, quem era esse personagem mesmo? Quem que ele era? Porque se eu faço essa pergunta, eu permito, dou essa possibilidade também para o cérebro dele fazer quando ele estiver lendo. E a gente vai buscar, não, mas quem que era? E a gente volta no livro para poder buscar quem era o personagem. Eu estou mostrando para ele que isso também acontece comigo e que quando eu não sei qual é a estratégia que eu utilizo para fazer isso. Assim como quando eu leio uma palavra errada, eu também leio uma palavra errada. E eu falo, não, peraí, não entendi nada, deixa eu voltar aqui. Só que eu falo isso, verbalizo isso em voz alta, porque daí eu posso fazer, né, esse modelo de novo, para que ele perceba o que pode ser feito. Assim como quando eu leio para a Pietra, que é mais novinha, eu falo, quem é mesmo, né, quem é, por que mesmo que o Gabriel está se escondendo, né, no livrinho do Gabriel que não gosta de tomar banho? Por que o Gabriel está se escondendo? E a gente vai pensar, ela fala, porque ele não quer tomar banho. Eu falo, nossa, mas por que ele não quer tomar banho? É tão gostoso tomar banho. E depois, lá na hora que o Gabriel entra no chuveiro e não quer sair, aí eu também comento, olha, filha, e agora ele não quer sair. Ou seja, eu comento algo do que está ali no texto. Fazer perguntas sobre algo que está no livro. Quem é mesmo, né? O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Pensar na questão emocional daquele personagem, né? Também, né, fazer um comparativo com a vida do dia a dia, né, com o que ela gosta, com o que ela não gosta, perguntar sobre palavras. Então, toda essa interação que a gente vai criando junto com a leitura do texto, ela vai criando estruturas cerebrais que vão ser utilizadas ao longo da vida inteira. Lembrando que interpretação ou compreensão de texto é algo que a criança vai começar lá na educação infantil e vai até o ensino médio, porque os textos vão criando, né, mais corpo, vão trazendo elementos mais difíceis, elementos mais desafiadores, e isso é normal, essa compreensão de texto ela vai sendo trabalhada sempre. Por isso que a sua leitura e você mostrar as estruturas que você utiliza na hora que você está, né, lendo um texto, fazer toda essa curva melódica, usar pausas, né, usar entonações diferentes, se questionar, né, conversar sobre o texto, é muito importante. Então, não espere só que a sua criança dê a resposta. Ah, a partir de agora ela sabe ler, pronto, ela tem que ir sozinha. Não, isso tem que ser construído e trabalhado constantemente. No Afinando o Cérebro, a gente tem várias atividades que vão trabalhar com essas questões de leitura, de interpretação, de ampliação de linguagem, e que a gente acaba utilizando isso depois na leitura dos textos. Então, né, semear esse cérebro, desde criança, adulto e até idoso, é algo que traz muito mais possibilidades para esse indivíduo aprender, compreender o mundo e se comunicar de uma forma melhor. Bom, espero que você aproveite esse conteúdo, lembre de compartilhar, porque é um conteúdo que pode ajudar muita gente, né? E a gente te espera sempre na plataforma do Afinando o Cérebro, aqui no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, sempre com muito conteúdo de qualidade para poder te ajudar a desenvolver o seu cérebro das pessoas que estão à sua volta. Ah, lembra de compartilhar, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda e de colocar um gostei nesse vídeo. Até mais!